Fala, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia, que vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, neste domingo abençoado, dia 27 de abril do ano de 2025, começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, amém, queridos e queridas, e eu espero que você venha conosco, tá bom, queridos? Vamos nessa! Vamos lá, queridos, vamos relembrar, deixa eu chegar um pouquinho para cá, né? Vamos relembrar mais um pouquinho aí do que aprendemos na nossa última meditação dos dias 21 a 25 de abril. Amém, queridos? Conforme está aparecendo aí na sua tela, tá bom, amados? Relembrar um pouquinho do muito que certamente Deus nos ensinou. Amém? E logo depois, vamos aí seguindo com o nosso resumo, mas antes de relembrarmos um pouquinho do que Deus nos ensinou nessa semana que passou, produção, libera aí a nossa vinheta. Graças a Deus. Agora sim, queridos, o resumo de hoje é um resumo mais curtinho, como você já deve estar sabendo, né? Porque na semana que passou agora, nós só tivemos meditações terça, quarta e quinta-feira. Segunda e sexta, a nossa equipe teve alguns problemas e não conseguimos enviar aí nossas meditações, tá bom? Por isso, nosso resumo de hoje é um pouquinho mais curtinho, tá bom, queridos? Vem com a gente. Vamos então, queridos, para terça-feira, dia 22 de abril do ano de 2025, na meditação que recebeu o seguinte título: Perdoados para perdoar. Nessa parábola que Jesus contou aos seus discípulos, como nós já vimos, né? Havia um servo que devia uma alta quantia ao seu senhor. E esse senhor, percebendo que esse servo não tinha como pagar aquela dívida, o que ele fez? Perdoou a dívida. Amém, queridos? É isso aí, queridos. Aquele servo devia uma quantia um tanto quanto considerável. Amém? Mas aquele rei benevolente, aquele senhor misericordioso, o perdoou. Ou seja, aquele homem que devia muito uma quantia que ele não teria como pagar, agora não devia mais absolutamente nada. Mas, queridos, esse servo encontrou-se com um homem que era um conservo dele, né, que trabalhava, um empregado dele, que também lhe devia uma certa quantia, queridos, só que era uma quantia imensamente inferior se comparado ao valor que ele devia ao rei, que o rei lhe perdoou. Amém, queridos? E, queridos, este conservo, assim como o servo do rei, ele também não tinha como saldar aquela dívida. Ele pediu, né? Pediu ali para o seu senhor que tivesse paciência com ele, que ele ia pagar a dívida. Mas aquele servo, digamos assim, né? Aquele servo do rei, que tinha sido perdoado de uma dívida muito grande, ele não quis saber. E pegou aquele homem e lançou aquele homem na prisão até que aquele homem pagasse toda a dívida. Queridos, nós somos assim, né? Nós queremos receber perdão, mas somos incapazes de dá-lo. Você consegue entender? Queremos ser perdoados, mas temos imensa dificuldade de perdoar. Por isso, queridos, a oração que Jesus nos ensinou, lá diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus capítulo 6, verso 12. Assim como aquele servo, fomos perdoados por Deus através do sacrifício de Jesus. Amém, queridos? Ou seja, fomos perdoados para perdoar. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 22 de abril. E na quarta-feira, queridos, dia 23 de abril, na meditação que recebeu o seguinte título: Exercite o perdão e glorifique o nome do Senhor. Queridos, nessa meditação, nós vimos que os companheiros daquele servo, né, ficaram muito tristes, na verdade, revoltados com a atitude daquele servo do rei. Queridos, vendo que ele fora perdoado de uma dívida de valor considerável, porém, não foi capaz de perdoar uma dívida de um valor imensamente inferior ao valor que ele devia. Amados, aqueles que sabem que nós já fomos perdoados, eles vão ficar observando para ver se nós também perdoaremos aquelas pessoas que fazem alguma coisa contra nós, que os nossos devedores, como a Bíblia diz, não é verdade, amados?
Por quê? Porque quando nós perdoamos, ou melhor, quando nós não perdoamos, nós envergonhamos o nome do Senhor. Mas, quando perdoamos, aleluia, nós glorificamos o nome dele. Tá bom, queridos e queridas? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 23 de abril. E na quinta-feira, queridos, dia 24 de abril, na meditação que recebeu o seguinte título: tem recebido misericórdia? Seja misericordioso. Amados, nessa meditação, nós vimos que o rei, ao saber do ocorrido, que aquele servo que ele havia perdoado de uma dívida imensa, não perdoou um seu conservo, um empregado seu que lhe devia um valor bem menor. Então o rei ficou indignado e ele mandou buscar aquele servo, e quando o servo chegou, ele fez a seguinte pergunta: será que você também não devia ter compaixão do seu empregado, assim como eu tive compaixão de você e perdoei a tua dívida? Queridos, fica muito claro, né, que Deus fica muito triste, muito chateado conosco quando nós não exercemos para com o nosso próximo a mesma misericórdia que nós temos recebido dele. Amém, amados? Tem recebido misericórdia? Então, seja misericordioso. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 23 de abril. E assim, queridos e queridas, como nós não tivemos a nossa meditação de sexta-feira, nós fechamos na quinta-feira, né? Então encerramos a nossa meditação e chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, onde nós relembramos, como vai aparecer no rodapé da sua tela, e isso já está aparecendo aí, né? Um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nessa semana que passou dos dias 21 a 25 de abril. Amém, queridos? E queridos, o nosso desejo, como falamos aqui todos os domingos, né, é que Deus tenha falado ao seu coração nessas meditações aí da semana, que foram só 3, né, mas com certeza absoluta, lições, ensinamentos preciosos. E o nosso desejo é que Deus tenha acrescentado alguma coisa à sua vida, tenha te abençoado grandemente, principalmente despertar em você um desejo maior de ler mais, de meditar mais, de mergulhar mais na palavra do nosso Deus. Tá bem, queridos e queridas? Estamos terminando, mas antes vamos fazer o que sempre fazemos todos os domingos. Quero convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha aí, queridos e queridas, e vem com a gente. Vamos falar com o nosso papai. Nossa produção eficiente já até liberou aí o nosso fundo musical. Vem com a gente. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa semana, um pouquinho mais curtinha, paizinho, 3 dias de meditação, mas que foram suficientes para o Senhor nos ensinar, para o Senhor falar aos nossos corações, para o Senhor acrescentar algo à nossa vida. Obrigado, paizinho, obrigado pela semana que está encerrando, pela semana, Senhor Deus, que passou. Nós te louvamos e te entregamos a semana que está se iniciando, que está diante de nós. Seja uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, uma semana repleta das tuas bênçãos, das tuas vitórias, das tuas lições, dos teus ensinamentos, em nome de Jesus. Te peço a tua bênção sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, que meditaram conosco durante a semana, meditarão conosco na semana que vem, que estão agora participando desse resumo. Eu não sei o que os teus filhos necessitam do Senhor, mas o Senhor sabe. Entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, mandando a solução para o problema, a cura para a enfermidade, abrindo a porta daquele emprego tão esperado, tão necessitado. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama de forma copiosa sobre cada um de nós do teu poder e da tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. E permitindo o nosso Deus, queridos e queridas, semana que vem, domingo que vem, né, nós voltaremos com mais um resumo semanal. E na semana que vem, já amanhã, permitindo o nosso Deus também, você vai estar recebendo aí uma meditação fresquinha no seu celular. Nós temos mais uma semana aí de meditações na palavra do nosso Deus. Tá bom, queridos? Muito provavelmente no sábado que vem nós não conseguiremos postar ali os nossos 5 minutos para a sua meditação, que agora é um pouquinho maior, né? Agora a gente consegue postar até o vídeo de até 10 minutos, né? Então nós provavelmente não conseguiremos, nossa equipe vai ter alguns compromissos aí no sábado, então provavelmente não teremos, mas em breve nós voltaremos e já com um novo tema. Muito provavelmente vamos falar um pouquinho sobre relacionamento com Deus, tá bom? Então fica ligado aí, tá bom, queridos e queridas? Deus te abençoe. E queridos, mais uma vez fazer aquele pedido que fazemos aqui toda semana, não esqueça seu like, sua curtida, seu comentário, interaja conosco nas nossas redes sociais. O PSM está presente aí na grande maioria das redes sociais, então interaja conosco, é sempre muito importante esse feedback, e principalmente no nosso canal no YouTube, que é, digamos assim, né, o nosso
o nosso canal de maior relevância, digamos assim, né? É por lá que nós postamos praticamente todo o conteúdo do Ministério PSM. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações aí a cada vídeo novo que nós postarmos. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também, nos ajude, porque assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, um conteúdo que vale a pena ser divulgado. Amém, queridos e queridas? Nos ajude. Tá bom, meus amados? Ó, beijo carinhoso e respeitoso no teu coração. Amém? Permitindo o nosso Deus, semana que vem nós estaremos de volta. Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando vidas.